A oração não é um ritual para dobrar Deus à nossa vontade, mas um espaço para sermos dobrados pela sua misericórdia. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 13. 17º domingo do tempo comum. Meus irmãos e minhas irmãs, na liturgia deste domingo nós somos conduzidos ao âmago de uma das experiências mais fundamentais da vida cristã, a oração. Mas não qualquer oração, e sim aquela que nasce do coração que se reconhece filho diante do Pai, como ensinou o próprio Jesus. Quando orardes, dizei Pai. Portanto, nesse dia santo, nós somos convidados a fazer silêncio no coração e a escutar não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Hoje a palavra nos convida a refletir sobre a nossa relação com Deus. Como falamos com Ele? Temos liberdade e confiança para abrir-lhe o coração? Ou apenas recorremos a Ele nos momentos de aflição, sem cultivar o diálogo sincero e constante? Veja, na liturgia de hoje, Abraão nos inspira com sua oração feita de verdade, de perguntas, de escuta e de confiança. Ele fala com Deus como quem fala com um amigo. Não esconde seus medos, nem finge certezas, e Deus responde não com uma fórmula pronta, mas com atenção e proximidade. No Evangelho, Jesus nos revela um Deus que é Pai, um Pai bom, que sempre escuta, que se comove com os filhos. Nos convida à intimidade, não ao formalismo. Jesus nos convida à confiança, não ao medo. Nos convida à oração. Então, ela deixa de ser uma obrigação e a oração se torna encontro. Na segunda leitura, São Paulo nos recorda que quem caminha com Cristo deve viver de forma coerente com esse amor. Fala com Deus, escuta Deus, confia em Deus, e isso transforma a vida e orienta os nossos passos. Esse Pai apresentado na oração do Evangelho não é uma metáfora poética, mas a expressão viva de uma intimidade que nos é dada no batismo. Abá, papai. Palavra aramaica que significa papai e que ecoa não apenas no nosso idioma, mas nas fibras mais profundas da nossa condição humana. Jesus nos revela que Deus é Pai, um Pai próximo, um Abá, sensível e profundamente comprometido com o destino dos seus filhos. A primeira leitura do livro do Gênesis nos leva ao comovente diálogo entre Abraão e Deus diante da iminente destruição de Sodoma. Não estamos diante de um Deus irado e vingativo, mas sim de um Deus que escuta o clamor. O clamor contra Sodoma e Gomorra se torna tão grande e seu pecado tão grave. A palavra hebraica usada aqui é zakar, o grito de dor de um povo sofrido como aquele que Deus escutara no Egito. Esse grito toca o coração divino e faz Deus descer para ver de perto, para se envolver como um pai que não suporta ficar indiferente diante da miséria dos filhos. Abraão ousa interceder. Ele negocia com Deus, mas não se trata de barganha, e sim de uma ousadia fundada no amor. É a confiança de quem conhece o coração do Pai e sabe que é Ele o mais misericordioso e que Ele é mais misericordioso que justo. É aquilo que dizia o Papa Francisco: a justiça de Deus é sempre misericordiosa. E o que nós aprendemos com Abraão nessa primeira leitura é que a oração não é um ritual para dobrar Deus à nossa vontade, mas um espaço para sermos dobrados pela sua misericórdia. Chegando ao Evangelho de São Lucas, os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não querem fórmulas mágicas, mas querem aprender o jeito de Jesus de se relacionar com o Pai. E então o Senhor lhes dá a mais bela herança, o Pai Nosso. Cada palavra ali é uma semente de vida eterna. Mas, mais do que as palavras, Jesus insiste no modo de orar. Ele conta a parábola do amigo inoportuno que à meia-noite vai pedir pão. Aqui entra um termo grego precioso, anaideia,
traduzido como importunação, mas que melhor seria entendido como ousadia sem vergonha, confiança desmedida, insistência quase desconcertante. Jesus parece dizer: sejam ousados, sejam corajosos, não tenham vergonha de pedir. Essa é a tentação de nossa oração, pensar que Deus está distante ou que não se importa. Mas Jesus desmonta essa caricatura. Qual o pai que daria uma serpente ao filho que lhe pede um peixe? E aqui, num jogo de contrastes, o mestre revela que Deus não nos dá coisas, mas nos dá o Espírito Santo. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. É preciso pedir não só o necessário, mas o melhor. Não apenas pão, mas o Espírito que nos transforma em filhos. Como nos ensina São Basílio, o Espírito é o sopro que nos faz dizer Pai, e sem ele nossa oração é muda. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, revela a profundidade deste tom. Fostes sepultados com Cristo no batismo, e com ele também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus. O batismo não é um rito de passagem, mas um verdadeiro mergulho na morte e ressurreição. Através dele, Cristo apaga o documento escrito contra nós. Ou seja, aquilo que nos acusava, as dívidas impagáveis da alma, ele as crava na cruz, como que anulando toda a condenação. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, que quando nós rezamos ao Pai, não somos mais escravos com medo do castigo, mas filhos redimidos. A oração se torna então aliança e não súplica de servos. Como dizia Santo Agostinho, Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. E São João Crisóstomo acrescentava: não é mais poderoso que o coração de quem ora com fé. Nada é mais poderoso do que o coração de quem ora com fé. Veja que o risco mais sutil da oração é a desconfiança. Não por falta de palavras, mas por falta de fé no amor do Pai. Jesus denuncia essa tentação, achar que Deus é como nós, distraído, cruel ou até avarento. Mas ao contrário, Deus é bom, mesmo quando nós não sabemos pedir o que é bom. O problema, como dizia Orígenes, é que pedimos serpentes pensando que são peixes e recusamos o alimento porque tememos que sejam escorpiões. Por isso é necessário reaprender a pedir, não apenas pedir com palavras, mas com vida, não buscar consolos, mas buscar o Espírito, e isso exige silêncio, confiança, perseverança. O Catecismo nos ensina: não nos escandalizemos se não somos atendidos segundo nossa vontade. A oração é eficaz quando nos transforma no que pedimos, não quando muda as circunstâncias. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs, é tempo de rezar com ousadia e confiança. É tempo de nos colocar diante do Pai como filhos que sabem que serão ouvidos. Se o coração está endurecido, se o mundo parece sem respostas, se há portas fechadas, escutemos de novo: pedi e recebereis, buscai, achareis, batei e a porta vos será aberta. Por quê? Porque o Senhor fará tudo por mim, nos diz o Salmo 137, versículo 8. A oração que Jesus nos ensina não é uma lista de pedidos, nem uma técnica mágica para alcançar favores. É um relacionamento, é entrar na casa do Pai, sentar-se com Ele, abrir o coração, às vezes com palavras, às vezes com silêncio, às vezes também só com lágrimas. E mesmo quando não entendemos, mesmo quando parece que Deus se cala, Ele está escutando. O silêncio dele nunca é indiferença. É espaço para crescermos na confiança. E mais cedo ou mais tarde, nós descobrimos que a maior resposta que Ele nos dá é a sua presença. Um abençoado domingo para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.